Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui no templo da Igreja Metodista em Caçador. Queria trazer uma breve reflexão, um estudo bíblico. Esse aqui é o momento da nossa escola dominical, nessa manhã, nesse domingo, dia 22 de março. Então é um prazer, uma alegria imensa nós podemos estar aqui. Mas eu queria ir diretamente no texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao versículo 19. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao versículo 19, que nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de podermos estar aqui, Pai, nesta manhã, estudando um pouquinho da Tua Palavra. Vem falar conosco, Deus, no silêncio. Vem falar conosco, Pai. Nós precisamos do Senhor. Ministra nossas vidas com discernimento e com entendimento. Espírito Santo de Deus, ministra o Teu povo, Deus, que está em casa nesta manhã, nesse momento de reflexão da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, queria compartilhar um breve estudo aqui na nossa escola dominical, como permanecer na caminhada com Deus até o fim. Esse é o título do nosso estudo: como permanecer na caminhada com Deus até o fim. Eu vejo assim, em minhas humildes palavras, eu diria assim: é aquele que vive uma vida com o Senhor e guarda os seus mandamentos. Por isso, voltando aqui ao texto, nós vemos que Jesus havia levado os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, território gentil ao norte da Palestina, cerca de 190 quilômetros de Jerusalém, e era uma região sob forte influência das religiões pagãs. E lá, Herodes o Grande havia construído um templo em homenagem a César Augusto, E em todo o capítulo 6 aqui de Mateus, Jesus, além de mencionar pela primeira vez o nome igreja, que está aí no versículo 18, também fala abertamente aos seus discípulos de sua morte na cruz, no finalzinho do versículo 21. Nós só lemos até o 19, mas lá no versículo 21, no finalzinho, ele faz uma menção sobre sua morte na cruz. Então veja assim que Jesus sabia o quanto o povo estava confuso sobre quem ele era, e por isso, nos versos 13 ao 16, faz duas perguntas aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo que eu sou? Os discípulos responderam justamente o que a multidão afirmava. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus olha novamente
para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu quero perguntar para você nesse momento, que está nos assistindo, compartilhando esse momento de escola dominical, compartilhando a palavra de Deus, né? Eu transfiro essa pergunta para você nesse momento, meu irmão. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Para um pouco e pensa, né? Eu vejo assim, para uma grande multidão, Jesus é lembrado e invocado apenas nos momentos de intenso sofrimento. Quando a situação financeira está a um passo de um colapso, quando o exame médico detectou uma grave enfermidade, quando o advogado disse que não havia mais jeito. Mas para outros, Jesus é adorado e reverenciado, porque é Deus acima de todas as bênçãos que Ele possa conceder. Para estes, Ele se revela, pois a revelação de Jesus não é pela carne, mas pelo Espírito. Por isso que nós precisamos ter discernimento. Por isso que Jesus chega para Nicodemos em outro texto e fala assim, Nicodemos, João 3, ele fala assim: olha, você precisa nascer de novo, você precisa entender a questão da salvação, você precisa saber quem eu sou, Nicodemos. Mas voltando aqui ao nosso texto, então o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas através da palavra, que é o próprio Jesus Cristo, e fará isso somente na vida daqueles que confessam a Jesus e vivem em obediência à sua vontade. Então, em outras palavras, quem é Jesus para você? Então Pedro, aqui cheio da revelação do Espírito Santo, responde a pergunta de Jesus. Ele fala: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, quem é Pedro? Um humilde pescador, né? E em seguida nós vemos aqui no versículo 18 que Jesus afirma: olha, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro caminhando com Deus, homem temente a Deus, homem restaurado. Pedro era a pedra pequena representando a igreja, edificada sobre a grande edificação rochosa, Jesus Cristo. A igreja é edificada em Jesus e não em Pedro, né? Então ele deixa muito claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Isso não quer dizer que o inferno não se levantará, que não tentará em algumas circunstâncias de maneira parcial, como se estivesse prevalecendo, mas que a vitória final sempre será da igreja fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo aí esses dias de um caos, dias de caos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã aqui nessa escola dominical: continue na rocha, continue em Jesus Cristo. Esse verdadeiramente é o caminho da salvação eterna, não há outro. Portanto, é com discernimento quem Jesus é para você, né? E no versículo 19, o Senhor dá a Pedro e aos seus discípulos, preste atenção, que Ele dá a chave do reino, não é isso? Note que não são as chaves do céu. O Senhor dá para ele as chaves do reino. Então Jesus se refere à autoridade e serviço, autoridade e serviço, e não senhorio. Então esqueça a expressão popular que diz que Pedro tem a chave do céu. Não, está equivocado, né? Pois quem foi Pedro? Um ser mortal, falho,
independente da salvação de Jesus, como eu e você, meu irmão. Então a palavra nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 8, referente a Jesus: todas as coisas estão sujeitas e debaixo dos seus pés. Então tudo está sob o domínio de Jesus, não é de Pedro. Até as chaves do inferno e da morte pertencem a ele, quanto mais a do céu, onde é a sua habitação. Então Pedro está na sepultura, aguardando a ressurreição dos mortos. Mas Jesus, o único que ressuscitou, por isso é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação e todo louvor. Pedro recebe poder para ligar e desligar o reino aqui na terra através do serviço, da pregação da palavra. Mas esse poder não foi concedido somente a Pedro. Esta é a boa notícia que eu quero trazer para você nessa manhã, aqui na nossa escola dominical. E não foi dado somente a Pedro, mas foi dado à igreja em geral. Foi concedida a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, que um dia aceitou a Jesus como o único Senhor pessoal e Salvador da sua vida. Então veja o que Jesus diz aqui no capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Ele deixa muito claro: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Olha só, então Pedro estava apenas representando a igreja, assim como eu e você. Nós estamos representando a igreja de Cristo sobre a terra. A promessa é extensiva a toda a igreja de Jesus sobre a terra. Tome posse dessa palavra, tome posse disso, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua família. As portas do inferno não prevalecerão nessa situação de caos que nós estamos vivendo no nosso país, porque o Senhor é grande rocha em quem tu estás firmado. Amém, querido? O Senhor é grande rocha no qual nós estamos firmados. Portanto, nós precisamos espalhar a semente do Evangelho. Nós precisamos aprender a servir com aquilo que nós temos. Sirva ao Senhor com a sua vida. É preciso descobrir as maravilhas da vida cristã, meus irmãos. Nós temos que mudar a história e mudar para melhor. Nós precisamos marcar essa geração, porque Deus está levantando um povo chamado metodista para reformar a nação, a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. E você é chamado, em nome de Jesus. Você é a igreja do Senhor. Então não viva a vida sem significado. Não viva sem importância. Não viva de qualquer jeito. Não viva vazio. Seja cheio do Espírito de Deus. O final é para ser testemunha do Senhor. Pedro, você será minha testemunha, Pedro. E a igreja de Cristo precisa de homens e mulheres com intimidade com Cristo. A visão do Evangelho, ela tem que mudar a nossa própria visão. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 2 de Coríntios, versículo 15, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É preciso, para ter discernimento, nós precisamos ter a mente de Cristo. Para ser transformado,
para ser curado, para ser liberto, para se tornar um evangelista, para pregar o evangelho, para dizer não ao pecado. Você precisa ter a mente de Cristo. É por isso que Deus te chamou para ser igreja. Não exclua isso da sua vida, não exclua Deus da sua vida. Não deixe que as coisas preciosas de Deus percam o seu valor em sua vida. O amor a Deus, amados, é o mais importante de todas as coisas. Quando somos motivados e atraídos pelas coisas do Senhor, Deus opera em nós verdadeiros milagres. Que seja assim na sua vida, nesse tempo difícil dos quais nós estamos vivendo. Nós precisamos ser verdadeiramente transformados por esse evangelho que cura, restaura, liberta e salva, meus irmãos. Nós precisamos de Jesus. Eu queria abrir um último texto aqui para nós compartilharmos, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler um texto aqui que ele se encontra do versículo 3 ao versículo 6. E aqui nós vamos fazer uma breve conclusão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que diz: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Amém, queridos? Queria deixar essa palavra para você nessa manhã, aqui na nossa escola dominical. Como permanecer na caminhada com Deus até o fim, vivendo uma vida sincera com Deus, uma vida honesta, uma vida em santidade, uma vida em temor, uma vida em obediência, uma vida em fidelidade, uma vida em testemunho para essa geração. Eu desejo assim toda a sorte de bênção sobre a sua vida, mas você precisa ter a mente de Cristo. Queria deixar isso para você, essa reflexão essa manhã, até o nosso culto logo mais às 19 horas. Eu queria nesse momento orar com você, peço que Deus possa te dar discernimento, para no meio das lutas, das adversidades da vida, você continuar firme, não desanimar, porque a palavra diz: aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui essa manhã, Pai, mas nós queremos glorificar o Teu nome. Eis aqui a Tua santa palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor trabalhe na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da igreja do Senhor, nesse momento de compartilharmos a Tua palavra, de um breve estudo, Deus, mas que nesse momento, Pai, o Senhor possa visitar cada lar, a cada vida que nesse momento está nos assistindo, Pai, trazendo entendimento da Tua palavra, Deus, para ser transformado a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus, porque a Tua palavra deixa muito claro: porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Vem, Pedro, servir o Senhor. O Senhor está te chamando. Você é um Pedro, você é uma rocha, ligado na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado, sossegue o teu coração, e logo mais à noite nós estaremos no nosso culto online, aqui às 19 horas. Estão todos convidados. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, e vamos orar encerrando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje
e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.